Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Robert Invest. E no vídeo de hoje vamos analisar um fundo imobiliário, o GGRC11, um fundo de tijolos, certo? Voltado mais para o setor logístico. Então, nesse vídeo de hoje a gente vai dar uma analisada em alguns indicadores fundamentalistas dele, certo? E também dar uma olhada no relatório gerencial mais recente que o pessoal publicou lá no site do Status Invest, que ainda é o relatório de novembro. Eles ainda não lançaram o relatório de dezembro, certo? Mas vamos dar uma olhada para ver a situação do GGRC11 e ver se vale a pena investir ou não nesse fundo imobiliário, beleza? Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilhe o seu vídeo com seus amigos, beleza? Então, sem mais delongas, roda a vinheta, vamos pro vídeo. Então, pessoal, vamos iniciar nossa análise através dos indicadores aqui que a gente vai pegar do ativo GGRC11 pelo site do Status Invest. Então, nós vamos dar uma olhada em alguns indicadores desse fundo aqui pelo site, beleza? E depois a gente dá uma olhadinha lá no relatório gerencial. Então, esse fundo imobiliário hoje ele está sendo cotado ao valor de R$ 115,79. Ele está ali próximo, vamos dizer assim, da mínima de 52 semanas, que foi R$ 97,75. Mas esse mês de janeiro, a mínima que esse fundo imobiliário atingiu foi o valor de R$ 111,21. A máxima das últimas 52 semanas foi de R$ 143,23. E a máxima desse mês, agora também em janeiro de 2022, foi o valor de R$ 115,79, que foi atingido justamente quando? Hoje, dia 17 de janeiro de 2022. Então, esse fundo imobiliário está tendo aqui um dividend yield acumulado dos últimos 12 meses de 8%, que corresponde a por volta de R$ 9,33 de retorno para quem tinha esse fundo imobiliário. E ele vem tendo uma desvalorização nos últimos 12 meses aí de 18,64%, certo? Mas no mês atual ele vem subindo 1,3%. Então aqui embaixo a gente já pode ter um gráfico aqui um pouco mais simples dos últimos 5 anos do GGRC11. A gente vê a evolução desse fundo imobiliário até meados de 2019. A queda ali com a pandemia, certo? No ano de 2020, por volta ali de fevereiro, março. Então, não só os fundos imobiliários, não só o GGRC11, né? Tanto os outros fundos imobiliários, o IFIX, a nossa Bolsa de Valores e bolsas mundo afora caíram nesse período de pandemia. Mas logo esse fundo imobiliário se recuperou, voltou a operar ali nas suas máximas no mesmo período ali de 2019. Mas logo depois, quando começou a aumentar a taxa de inflação, que a Selic começou a subir, muitas pessoas saíram dos investimentos com fundos imobiliários, começaram a tirar seu dinheiro ali, vender os seus ativos e começaram a fazer aplicações em renda fixa. E por isso houve essa movimentação aqui também de queda dos fundos imobiliários, mas a gente sabe que também essa queda nos fundos imobiliários, para quem é investidor de longo prazo, isso traz muitas oportunidades de investimento. Então a gente vê que hoje o valor atual desse fundo imobiliário é R$ 115,79. Mas qual o valor patrimonial desse fundo? Quanto é o VP de fato desse fundo imobiliário? Então aqui a gente vê que o valor patrimonial por cota desse fundo é R$ 131,95. Então a gente vê que hoje ele está sendo cotado abaixo do valor patrimonial, e quem confirma isso para a gente é esse indicador aqui, o PVP, que ele gira em torno de 0,88 no momento. E o que significa um PVP de 0,88? Significa que esse fundo imobiliário está sendo comercializado no mercado secundário com um desconto aí por volta de 12% no seu valor patrimonial. Então é um fundo imobiliário já grande. O GGRC11 ele já atingiu o valor aí de 1 bilhão de patrimônio, então já é um fundo que eu considero já um fundozinho grande, beleza. Valor de mercado hoje, baseado no valor de cotação, ele gira em torno dos 900 milhões de reais aí, mas baseado em seu patrimônio, já ultrapassou a marca de 1 bilhão, e devemos lembrar que esse fundo é um fundo de tijolo, então ele tem imóveis físicos, e esse valor patrimonial é baseado justamente nos imóveis que ele possui. Imóveis físicos que podem ser vendidos, comercializados, e que, lembrando para todo mundo, o fundo imobiliário pode estar descontado, mas os imóveis que ele possui, na verdade, se valorizou, e depois a gente pode dar uma olhada também nessas informações. Combinado?
Então, a gente vê que esse fundo imobiliário possui um valor em caixa ali por volta de 18 milhões. Ele tem uma capacidade de geração de receita dos últimos 5 anos por volta de 6,61. E além disso, a gente vê que é um fundo imobiliário aí com quase 100 mil cotistas, certo? Ele tem 95.291 cotistas. Então eu considero também um fundo com muitos cotistas aí. Número total de cotas emitidas já ultrapassou a marca de 7 milhões e 700 mil. Então, ele tem um rendimento médio mensal dos últimos 24 meses por volta aí de 73,74 centavos. E ele possui uma liquidez média diária de mais de R$1 milhão, R$1.334.000 aproximadamente. Então a gente vê que é um fundo de fato líquido. Isso traz para a gente já o que? Uma segurança. Se você é investidor, se você pensa em investir nesse fundo, você tem uma segurança de saber que se você quer fazer uma movimentação de compra ou de venda desse ativo, você sabe que você não vai mexer muito com ele e você não vai ter muita dificuldade de entrar ou sair do mercado, certo? Você não vai ter muito problema. Então, um fundo imobiliário que ele tem participação no IFIX justamente baseado, claro, também na sua liquidez. Então, já é um fundo líquido e um fundo grande, certo? Se eu não me engano, o GGRC11 ele está por volta do... Ele está entre os 7 maiores fundos imobiliários aí, em termos de patrimônio, justamente voltados para o setor logístico aí de fundos de tijolos. Então é um fundo aí que ele tem sua relevância sim, beleza? Então o último rendimento pago agora no mês de janeiro foi pago por volta do dia 10 de janeiro de 2022. Ele pagou o valor de 82 centavos por cada uma cota desse fundo imobiliário. Foi um rendimento por volta de 0,71%, de acordo com a sua cotação base, beleza? Então a gente vê que é um valor interessante, pode ser sim para um fundo imobiliário do tipo de galpões logísticos, por sua atividade, se a gente for comparar com outros fundos imobiliários, mas ainda foi um pouco baixo por conta de um probleminha que ele tem, de um inquilino aí que está inadimplente, vamos dizer assim, estão com alguns processos que a gente pode falar sobre isso daqui a pouquinho, beleza? Mas vamos dar seguimento à nossa análise aqui através de alguns indicadores que a gente consegue enxergar aqui, certo? Pelo site do Status Invest. Dando uma olhada aqui nos proventos, a gente vê que ele tem uma certa constância nos proventos aí, então a gente consegue ver e ter um pouco de segurança também ao investir nesse fundo, sabendo que existe previsibilidade nos seus pagamentos, não é aquele fundo imobiliário que oscila muito de pagamento. Então isso traz segurança sim para aquele investidor que gosta de ter uma previsibilidade do que ele vai receber. Então é um fundo imobiliário do tipo Ambima híbrido, certo? Segmento logístico, de prazo e duração indeterminado. Então o nome de pregão dele é o GGR Covep Renda, beleza? Ele possui como administrador a Zagros Capital, certo? Então a gente consegue ver aqui que o patrimônio líquido desse fundo imobiliário ele vem crescendo bastante, tanto por conta das novas emissões que esse fundo imobiliário ele veio realizando, como também pela valorização de fato dos imóveis, dos investimentos que esse fundo imobiliário possui. Então ele possui muitos galpões logísticos que compraram por um preço, certo? E eles passaram a se valorizar com o decorrer do tempo. Lembrando que esse fundo imobiliário ele investe, ele tem na verdade contratos atípicos com seus inquilinos. Isso faz parte da estratégia desse fundo imobiliário. E falando ainda a respeito sobre as emissões, certo? Que esse fundo imobiliário fez para captar mais dinheiro, né, do mercado aí, para aumentar o seu patrimônio líquido e fazer com que um fundo cresça mais. A última subscrição que ele vinha a realizar foi cancelada, e isso foi até um pouco polêmico, em que muitos investidores aí não se sentiram confortáveis com a emissão de um fundo imobiliário abaixo do seu valor patrimonial. E isso eu concordo, eu não acho particularmente isso interessante, mas devemos nos lembrar que, em se tratando de um fundo imobiliário do tipo de tijolos, essa desvantagem que a gente vê em relação a emissões abaixo do valor patrimonial, ela pode ser um pouco mais reduzida. A gente deveria entrar um pouco mais a fundo nesse assunto para tentar entender de fato se seria vantajoso ou não, mas a gente sabe que emissões de novas cotas abaixo do valor patrimonial, isso faz com que o valor de fato do patrimônio ele caia, né? Isso traz muitas situações indesejáveis que o investidor ele não se sente muito confortável. Inclusive com essa nova emissão, quando foi feita lá, que gerou todo esse movimento, muitas pessoas passaram a vender até os fundos imobiliários de GGRC11 com receio disso aí, por não gostar desse tipo de estratégia que o gestor do fundo imobiliário adotou, beleza?
Então aqui a gente vê alguns fundos imobiliários que possuem o GGRC11 no seu portfólio, como por exemplo o BBFO11, que é o BB Fundo de Fundos. Ele tem a participação de 0,77% da sua carteira composta por GGRC11, certo? Ele possui 59.760 cotas. Além dele, quem possui também esse fundo imobiliário seria o KIZU11, o ITIT11, TFOF11 e o VIF11 também, beleza? Então, vamos diretamente agora, sem muita enrolação, lá para o relatório gerencial, para as informações que eu quero trazer aqui para vocês hoje, beleza? Então aqui a gente vê o relatório de gestão, o relatório gerencial, certo, do GGRC11, que é administrado justamente pela Zagros Capital. Esse relatório ele está referente ao mês de novembro de 2021, porque eu ainda não tive acesso ao relatório de dezembro, certo, mês de dezembro. Então a gente vai ver algumas informações a respeito do fundo, a gente entrando um pouco mais aqui no objetivo do fundo imobiliário. A gente vê que ele tem como objetivo a realização de investimentos em imóveis comerciais, predominantemente no segmento industrial e logístico, como eu falei para vocês, com a finalidade de locação atípica do tipo Build to Suit e Sell and Leaseback ou Retrofit, ou então a venda desses mesmos ativos, desde que atendam os critérios e a política de investimento do fundo descritos no regulamento. E essa ideia também de venda de alguns ativos imobiliários que eles possuem, ele, para atender essa política de investimento do fundo imobiliário que está lá no regulamento, é que ele venda esses ativos com algum lucro, certo? E não para empatar lá, não para não trazer, não agregar valor de fato para o fundo. Eles pensam, se for realizar a venda, mas que realizem a venda agregando algum valor de fato para os cotistas do fundo imobiliário, beleza? Então a carteira desse fundo imobiliário, ela possui 20 contratos de locação, totalizando mais de 398 mil metros de área construída. Então a gente vê que o GGRC11, de fato, ele não é um fundo imobiliário pequeno, com poucos imóveis, não. Ele é bem representativo, sim, no setor aí de galpões logísticos e também galpões industriais. Eu acho isso aqui muito interessante, eu queria dar um destaque para a Zagros Capital, para esse relatório gerencial, essas últimas notícias do GGRC11. Isso me chama muita atenção, porque às vezes tem algumas informações em muitos fundos imobiliários que aconteceram, se você não estiver acompanhando de fato, não estiver fazendo análise mês a mês de cada relatório gerencial, às vezes você passa despercebido em alguma informação relevante para o fundo. E aqui a gente vê que ele traz notícias como, por exemplo, fatos relevantes que aconteceu no mês de novembro e dezembro, inclusive sobre a inadimplência da Covolan, que seria justamente essa inquilina dela aí, que teve algum problemazinho lá judicial. Eles estão inadimplentes no mês de outubro e novembro de 2021. Então, o não pagamento do aluguel por parte da Covolan vai contra a decisão judicial que revogou a liminar conferida pelo juiz da primeira vara civil do Foro de Santa Bárbara do Oeste. Foi mais ou menos o que aconteceu com esse fundo imobiliário em relação à Covolan. Então ele traz também que ele fez visitas técnicas no mês de novembro. Nos dias 23 e 24 foram realizadas 3 visitas técnicas aos imóveis integrantes da carteira do fundo. Ele tem um acompanhamento das necessidades de manutenção preventiva para a conservação do imóvel. Então essa manutenção preventiva, ele evita muito o quê? Muita surpresa de às vezes um gasto de repente no fundo por algum problema que ocorreu por falta justamente de manutenção preventiva. Então, eu particularmente eu acho isso muito interessante. Então, ele traz algumas fotos aqui, por exemplo, do imóvel da Cepalgo. Ele traz algumas fotos aí explicando algumas questões a respeito de cada um desses fundos imobiliários, desses imóveis propriamente ditos. Aqui seria justamente da Hering. Ele traz algumas fotos também aqui, bem bacana, de Santa Cruz. E eu acho essa ideia de trazer fotos dos imóveis, eu acho isso bem interessante, principalmente para aquele investidor de fundos de tijolos, para se entender de fato onde é que está o seu dinheiro, onde é que o seu dinheiro está investido. Isso deixa a gente um pouco mais tranquilo também de entender onde é que o nosso capital está empregado, em que tipo de investimento. Uma coisa que eu achei muito bacana foi isso aqui, que ele trouxe nesse relatório justamente para deixar mais claro, para deixar mais transparente para os seus cotistas, para os seus investidores, os critérios que eles utilizam para análise e alocação. Então ele fala aqui
como é que a equipe das Agros aplica seus critérios, certo? Na análise, no caso, das operações que ele faz para o GGRC11. Então aqui ele fala, ó, que as operações são estruturadas e analisadas por diversas áreas internas, de modo que podemos utilizar a nossa expertise em análise e mitigação de riscos dessas operações sob o viés imobiliário, econômico-financeiro, jurídico e de compliance, sempre em consonância com o objetivo do fundo. Então ele mostra aqui alguns dos pilares que ele utiliza, certo? Então ele se preocupa com a questão da localização, então ele vê a região que o imóvel está inserido, ele olha a população, economia regional, as principais vias e rodovias de escoamento e outros meios de transporte aí, aeroportuário e portuário que estão próximos desse imóvel. Então isso é muito importante porque a gente está falando o quê? De um fundo imobiliário que investe em galpões logísticos e industriais. Então todos esses aspectos que ele aborda aqui, que eles procuram, que eles analisam de fato, eles são de tamanha importância que na valorização e na avaliação desse ativo aí. Porque de nada vale a gente ter um galpão moderno e tudo mais num local que seja afastado, que seja distante de rodovias, que não tenha uma cidade, no caso não tem uma população ali próxima que possa trabalhar também nessas fábricas, porque isso vai fazer com que, no caso, essas empresas que venham se instalar nesses galpões tenham que contratar mão de obra de muito distante, isso vai aumentar o custo, isso dificulta a locação do imóvel, então isso é muito importante. Então ele fala também aqui sobre a reposição imobiliária, então ele analisa os diversos usos dos imóveis em comparação com o mercado logístico AAA, buscando o máximo de possibilidade de utilização do imóvel por diversos setores da economia, negociações de preços competitivos de locação e formas de valorizar os imóveis. Então ele fala um pouco da qualidade construtiva, que eles comparam também a qualidade, no caso da construção do imóvel, com as mais avançadas técnicas, certo, de construção que existe no mercado imobiliário, então eles são bem preocupados com isso. Outra coisa que eu achei muito interessante, esse crédito do inquilino, que ele, ao adquirir um imóvel, ele inicia um relacionamento de no mínimo 5 anos com a locatária, certo, com esse inquilino aí, justamente por quê? Porque são 5 anos o contrato mínimo que eles possuem, são contratos atípicos. Então, o período mínimo que existe de contrato com a GGRC11 vai ser de 5 anos. Então, no mínimo, a empresa ali vai ter um relacionamento de 5 anos. E conforme previsto no regulamento, vão fazer uma análise, no caso a equipe das Agros, vai fazer uma análise econômica e financeira, certo? Seja no oriente e longo prazo, de modo a identificar se a empresa vai gerar caixa suficiente para honrar os aluguéis durante e depois, no caso, do término do contrato atípico. Porque um risco que existe, certo, no investimento em fundos imobiliários que tem esse tipo de contrato atípico, porque se você realizar um contrato com um inquilino que ele não tenha, vamos dizer assim, uma capacidade de geração de caixa, não tem uma capacidade de honrar com suas obrigações até o final do contrato, pode ser que o fundo imobiliário ele tenha um prejuízo quando chegar lá no final. Por mais que o cara queira sair, tenha multa para pagar, o cara não tem mais dinheiro. E aí? Então o fundo imobiliário ele vai sair no prejuízo, os cotistas vão sair no prejuízo. E é por isso que o pessoal das Agros tem esse cuidado justamente de fazer uma análise. Então, além de analisar a questão do imóvel, de localização e tudo mais, ele analisa muito bem o inquilino que ele está alugando, que ele está realizando esse contrato, para saber se de fato ele vai ter problema ou não. Isso não significa que não vai ter problema. A gente consegue ver que tem um processo judicial aí com um dos seus inquilinos, mas eles já estão acompanhando o caso, a situação financeira dessa empresa, para ver se vai ter problema ou não em relação à questão do pagamento. E na verdade eles perceberam que essa empresa ela está muito bem de caixa e que vai conseguir honrar com esse compromisso de forma tranquila, sem muito problema, sem muita dificuldade. Beleza? Então isso é de uma grande importância, na minha opinião, na minha análise, beleza? Então ele tem diligência jurídica para os contratos e a compliance, certo? Então tudo isso, os contratos são muito bem fechados, muito bem travados, para que, por exemplo, que um inquilino ele venha entrar com ação judicial pedindo uma redução aí, vamos dizer assim, no valor do aluguel, e se esse cara conseguir essa liminar aí, todo mundo vai querer fazer a mesma coisa, fazer com que o preço do aluguel caia aí e fazer com que se quebre essa ideia aí do contrato atípico, certo? Essa segurança
que a gente tem aí e esses benefícios também que a gente consegue identificar nesse tipo de contrato. Então, todo esse cuidado, toda essa diligência jurídica que eles possuem é para deixar o contrato fechadinho, para que não tenha nenhum problema desse tipo de situação, beleza? Então isso também traz muita segurança. Mas uma coisa que eu acho interessante aqui a gente analisar seria isso. Os cotistas por estado, a gente vê que a maior concentração está lá na região sul, sul-sudeste. A gente vê em número de cotistas que esse fundo imobiliário, ele teve um ápice aí justamente nos meses de setembro e outubro, mas logo após houve uma redução, voltando aí para cair, para os 95 mil cotistas. Ele chegou a ter, no caso, mais de 96.300 cotistas. Teve uma reduçãozinha aí, justamente ninguém sabe se foi por motivo da ideia da emissão abaixo do valor patrimonial. Isso assusta muitos investidores, isso distancia muitas pessoas. Eu particularmente não gosto de emissões abaixo de valor patrimonial. Isso é uma coisa que eu particularmente não acho interessante. E também pode ter sido justamente por conta do quê? Da inadimplência lá da Covolan, daquele inquilino. Então, a gente vê que teve uma redução aí no número de cotistas desse fundo imobiliário, mas uma redução não tão elevada, vamos dizer assim. Beleza? Então, a gente vê o volume mensal e cota de fechamento. A gente viu que tem uma redução aí no volume negociado desse fundo imobiliário depois do mês de junho, certo? Então, julho, agosto, setembro, outubro e novembro a gente teve negociações aí por volta da casa dos 30 milhões mensal, e antes disso a gente tinha aí negociações por volta de 40 milhões, 47 milhões. Mês de abril de 2021 a gente teve um volume financeiro por volta de 62 milhões. Então a gente vê aí que esse fundo imobiliário, ele perdeu um pouco a sua liquidez justamente no mês de julho para cá, que foi motivado justamente por conta de quê? Muitas pessoas saindo lá do mercado de renda variável, pegando seu dinheiro e aplicando em renda fixa, beleza? Aqui a gente vê os tipos de receita das agro, de onde é que vem a região norte, nordeste, sudeste. Norte não tem nada, né? Então uma parte vem da região nordeste, a maior parte vem da sudeste e do sul, e uma pequena parte ali do centro-oeste também. Então o cronograma de reajuste dos meses aí da receita do aluguel, então a maior parte no período de junho e de janeiro aí também, depois do mês de julho e assim sucessivamente. A tipologia da atividade das agros seria justamente galpões logísticos industriais, dos quais 54,5% do patrimônio desse fundo imobiliário está voltado para o setor logístico e o restante para o setor industrial, que é dividido em diversos ramos de atividades: metalurgia e siderurgia, comércio varejista, química e petroquímica, alimentos e bebidas, área têxtil, agronegócio, papel e celulose. Então a gente vê que é bem diversificada. Isso também traz uma boa segurança para a gente também, não é verdade? Índice de reajuste aí dos aluguéis. IPCA com 93,4%, a gente sabe o estouro que deu o IPCA. Então a gente vai ter sim um acompanhamento aí, um crescimento, uma evolução no pagamento aí dos rendimentos, justamente quando houver o reajuste desses aluguéis aí, baseado, por exemplo, no IPCA, no IGPM, no NPC. Então, o vencimento de contratos, uma parte aí está para se vencer no período de 2025, certo? 22% dos contratos se vencem em 2025, porém, esses contratos que se encerram em 2025, vale ressaltar, um deles, por exemplo, é a Ambev, a empresa Ambev, e ela fez investimentos, por exemplo, em captação de energia solar lá na área, certo, no galpão, e foi um investimento bem elevado, para que eles pensam, no caso, em ter um retorno só do investimento em 7 anos. Se você imaginar um investimento feito aí no período 2021 e 2022, com mais 7 anos para frente, ultrapassaria esse período de contrato. Então, a gente vê que existe uma probabilidade muito grande também de que, de uma renovação desse contrato. Isso aí traz um pouco mais de segurança também para a gente na questão de vacância. É um fundo imobiliário que tem vacância zero hoje, certo? Vacância física zero. Então a gente vê que ele tem para vencimento em 2025 22%, 2027 24%, aí 16% para 2028 e o restante lá para depois de 2030. Então a gente ainda tem uma segurança muito bacana por um bom período aí, e a gente também tem uma previsibilidade aí de prolongamento desses contratos aí, justamente por umas benfeitorias que os inquilinos fizeram nos imóveis, que isso não vai ser um atrativo para ele sair do local que ele se encontra no momento desses imóveis, além também
de uma vantagem aí em relação, por exemplo, o valor do aluguel pago por metro quadrado, se comparado aos valores cobrados pelos imóveis aí na mesma região, certo? Então, eles podem ver isso aí também como pontos positivos e é esperado, no caso, que esses inquilinos renovem aí seus contratos por mais algum período, beleza? Aqui são alguns dos ativos imobiliários. A Ambev, como eu falei aqui para vocês, ó, ele possui três imóveis aqui da Ambev. Esse primeiro justamente foi de Pelotas, ó, Rio Grande do Sul, com vencimento para março de 2025. Os outros dois lá para o ano de 2027. Então a gente vê o valor do aluguel por metro quadrado de R$ 32,95. Foi justamente esse de Pelotas que fez esse investimento em placas solares, que é uma probabilidade muito pequena, na verdade, dele sair desse imóvel, certo? A Suzano pagando o valor de aluguel por metro quadrado bem abaixo do que o pessoal está pagando lá por Campinas, certo? Então pode ser que a Suzano ela permaneça ainda nesse imóvel justamente por mais tempo, e é por isso que se tem uma expectativa aí de renovação dos contratos. Então aqui a gente pode ver um pouco sobre o portfólio. A gente vê grandes marcas, então isso também traz segurança ao se investir nesse fundo imobiliário. A gente vê marcas como Ambev, Hering, certo? A própria Suzano, Lojas Americanas, Santa Cruz, diversas outras. A gente vê mais aqui embaixo um pouco, a Copobras. A gente vê que é um fundo imobiliário que possui diversos imóveis, possui imóveis de qualidade, certo? Inquilinos de altíssima qualidade também, e pagando aí uns valores aí bem interessantes aí nos seus aluguéis, beleza? Então isso tanto é bom para o fundo como para os inquilinos propriamente ditos lá, como também para nós investidores, pessoas que investem nesse fundo imobiliário. Então aqui a gente vê a localização dos imóveis, certo? Dois ali mais na região nordeste, a gente vê que a maior parte está concentrada na região sul-sudeste ali, certo? Então esse vídeo ele ficou um pouco mais comprido aí, porque eu queria de fato trazer esses comentários aí, essas informações que eu consegui captar a respeito desse fundo imobiliário, para se você for um investidor de GGRC11, você ter maior segurança e maior tranquilidade nesse seu investimento, para você entender o que foi que aconteceu, porque que o valor da cotação desse fundo imobiliário caiu tanto, e trazer essa tranquilidade. Você está investindo em um bom fundo imobiliário com inquilinos bem interessantes, bem conhecidos, certo? Que pagam bem, tem capacidade de honrar por muito tempo ainda os seus compromissos, certo? As suas obrigações com o fundo, e fazer com que você receba cada vez mais rendimentos na sua conta, e futuramente também com uma recuperação aí, né? Uma baixa aí na taxa de juros, a gente vai ver o valor da cotação desse fundo imobiliário voltando lá para o seu valor patrimonial, ou operando acima dele, como a gente viu aí no período de 2020, 2021, onde ele atingiu aí por volta de R$ 146 aí de valor de cotação. O meu resumo, a conclusão que eu tenho desse fundo imobiliário, que é um fundo imobiliário bem atrativo, ele possui uma diversificação bem interessante, tanto em questão de imóveis, como na questão de inquilinos. A gente viu que são inquilinos de diversos setores de atuação diferentes, isso aí também é interessante. Achei muito boa a estratégia que a gestão tem, certo? Das agros, na questão da avaliação do inquilino, certo? Dessa busca por mais informações, essa análise financeira cuidadosa para ver se aquele inquilino tem capacidade ou não de honrar com seus compromissos. Gostei também da forma que ele realiza a fiscalização, vamos dizer assim, dos seus imóveis, o acompanhamento, para ver se precisa de alguma manutenção preventiva, e então isso tudo me chamou muita atenção. Além também dessas outras informações que ele traz a respeito do fundo, que facilita bastante a análise de qualquer pessoa, e principalmente de quem quer e quem já investe nesse fundo imobiliário, beleza? Eu particularmente possuo um pouquinho dessa cota desse fundo imobiliário na minha carteira de investimento, certo? E é isso aí. E eu quero que você me diga, você possui o GRC11 na sua carteira? Você pensa em ter ele? Me responde aí nos comentários se você tem ou não e o porquê, beleza? Então, era isso no vídeo de hoje. Até a próxima semana no nosso próximo vídeo. Valeu!